Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais uma live. A gente vai dar continuidade à nossa temática, o que a gente tem trabalhado aqui, já iniciado frequentemente. E vamos começar falando um pouquinho do que a gente deixou finalizado ontem e a gente vai dar continuidade hoje. A gente estava falando um pouquinho sobre a perspectiva de vocação e hoje a gente vai falar vocação na visão bíblica, tá certo? Eu estou aqui com a Bíblia, com os textos aqui, tá? Então eu vou ficar acompanhando, de vez em quando vou olhar para baixo e para cá. O trabalho de Deus é o fundamento do trabalho do homem, na vocação bíblica, na perspectiva bíblica. Por quê? Porque Deus ele trabalha na criação. Então, o trabalho de Deus ele é um modelo para o trabalho do homem. Então, existe o trabalho de Deus na criação, existe o trabalho de Deus na providência, Ele que sustenta os planetas, Ele é que nos dá o ar, Ele é que em Colossenses fala, né, que em Cristo todas as coisas se sustentam. Então, o trabalho de Deus na providência, o trabalho de Deus na redenção através de Cristo, Ele que nos resgatou, né, em Romanos fala sobre isso. Então, nada que seja feito é desassociado da fé em Cristo Jesus. Pode ser recebido fora da obra de Deus. Então, Deus ele tem uma obra. Deus ele trabalha no início, ele trabalha para nos resgatar. Até na queda, no ato da queda, a gente vê Deus trabalhando. Ele tira a pele de animais e cobre Adão e Eva, que estavam nus pelo pecado. Eles perceberam que estavam nus, eles tinham colocado folhas, mas Deus, por sua graça, os cobriu. Então, Deus ele trabalha na história redentiva. Então, em toda a história da redenção, Deus vem trabalhando. Na verdade, o que nós fazemos hoje, nós só podemos fazer, né, porque Ele fez primeiro. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós respondemos à ação redentiva de Deus por nós. Então, isso é uma coisa que é importante falar, porque se nós não entendemos o princípio de que Deus trabalha, né, que Deus trabalha desde a criação, que Deus vem trabalhando e que Deus continua a sua narrativa de trabalho, e a gente vai começar a acreditar no deísmo, que é uma visão de que existe um Criador que criou todas as coisas, mas ele não se envolve, tá? Deus ele é transcendente, ele não faz parte da criação, ele não é o sol, ele não é a árvore, né? Como tem pessoas que acreditam e vai lá, abraça a árvore, eu adoro o sol. Deus não é a criação, então ele é transcendente, mas ele é imanente, ele age na história da criação, no seu povo, na minha vida pessoalmente, na história da nação, na história global. Então, Deus ele está envolvido com a história. Então, isso é fundamental ter esse entendimento. Então, Deus ele é transcendente e ele é imanente. Deus trabalha e Deus está sempre trabalhando. Ele nos dá a sua palavra e orienta pela sua palavra para que nós façamos e cumpramos o seu projeto, né, cumpra, né, a sua vontade aqui na terra. Em Mateus 28, Jesus orienta os seus discípulos, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão fazer tudo isso ensinando a guardar tudo que vos ordenei. Então, não é só uma questão, nossa missão não é só uma questão de proclamação do evangelho. Ela é, como diríamos assim, a porta de entrada. Mas existe a necessidade de discipulado, porque o discipulado é o que vai acompanhar o cristão em todo o período da sua história, para que ele cumpra a vontade de Deus aqui na terra, que é o quê? Proclamar e viver o evangelho, e viver à luz da palavra de Deus. Então, não é só sobre proclamar e nem é só sobre discipular, é proclamar e discipular, é caminhar em direção a esse completo, né, do que é a nossa comissão, a vontade de Deus para a igreja aqui na terra. E isso também envolve uma excelência na sua vocação. Existe uma posição sua que você deve tomar, que não é viver um cristianismo que muitos entendem como visitar a igreja ou frequentar o culto. Eu sou cristão, eu frequento o culto. Mas isso não é nenhum requerimento bíblico do que é ser cristão. O que a Bíblia nos ensina é
você foi alcançado pelo Evangelho, você foi transformado pelo Evangelho e você vai viver de acordo com o Evangelho. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, fazer tudo para a glória de Deus é viver de acordo com o Evangelho, com os princípios que Ele nos ordenou. A Bíblia nos chama de que a Bíblia diz que nós somos comprados por Cristo. Então, nós não nos pertencemos mais. Nós obedecemos às suas ordens. Então, se Jesus é o nosso Senhor, nós precisamos obedecê-lo, tá? Então, durante a história, a gente vê, para entender vocação, a gente precisa entender que Deus, ele trabalha. Então, trabalho é uma coisa boa de Deus, trabalho é importante, trabalho é fundamental. Na queda, nós temos a fadiga, né, do suor do teu rosto, mas Deus não amaldiçoa o trabalho em si, assim como a gravidez da mulher, né? Deus diz que filhos é bênção, mas ela vai ter dor para gerar esse filho. Então, é a mesma relação com o trabalho. O trabalho em si não é a maldição. O suor do seu rosto que você vai colher o que você está plantando, mas é da mesma relação com a gravidez. Então, nas vocações nós temos diferentes visões durante a história da igreja. No período pré-medieval, a gente viu um serviço eclesiástico. Eles, durante a reforma, eles diziam que o trabalho era aquela questão do sacerdócio de todos os santos, né? A famosa história do sapateiro que Lutero traz, que o sapateiro chegou para Lutero e disse: como é que eu posso servir a Deus? Na mentalidade do sapateiro, a pergunta era: como é que eu posso largar tudo e ser um padre ou um pastor? E Lutero disse: você quer servir a Deus? Tá, faça bons sapatos, venda a um preço justo e você vai estar servindo a Deus. Em Efésios 4:28, nós vemos Paulo falando sobre o bom trabalho, né? Aquele que furtava, não furte mais, mas faça tudo o que é bom. Então, não basta somente o homem trabalhar, mas ele precisa trabalhar em algo bom, ele vai estar construindo algo. Então, nós podemos entender com algo bom que é digno da pessoa de Deus. Existe uma legitimidade moral, por exemplo. Então, o cristão, ele, por exemplo, não deve trabalhar em um lugar que desonre a Deus, um lugar onde a legitimidade moral para ele estar lá vai ser afetada. Então, existem vários lugares que acontece isso hoje. E como é que você pode usar o teu trabalho? Então, isso já seria um eliminador, né? Para quem está buscando a sua vocação, quem está buscando entender o que quer fazer, isso aí já eliminaria, né? Como existe casos de mulheres que chegam na igreja: estou orando para... O Senhor disse que você vai casar comigo, mas o cara era casado. Então, isso não é vontade de Deus, a gente já sabe, então já cai fora disso. Então, existem certas coisas que a gente tem vivido um misticismo muito grande que pode ser quebrado com a leitura das Escrituras, com a leitura da palavra. Então, a gente precisa parar de romantizar muitas coisas e dizer assim: olha, o que é que a palavra diz? Eu preciso buscar a vontade de Deus na sua palavra, a sua palavra revelada, na sua palavra escrita, e ela já está aqui para nós, tá? E esse momento todo de descobrir a vontade de Deus, de vocação, de como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, entra aí um elemento a mais agora, que é justamente a questão da pandemia. E essa questão da pandemia deixa a gente muito nervoso, muito ansioso. Como é que é? Meu negócio vai fechar, meu negócio vai abrir, eu não tenho condição mais de investir naquilo que eu queria, e eu vou abrir outra, eu vou expandir o meu negócio, mas e se fecharem isso? Quem trabalha com restaurantes está complicado, quem trabalha com esportes está complicado, porque vão fechar a orla, vão fechar mais coisas. E a Bíblia nos dá parâmetros para que nós observemos, né, o nosso coração, a nossa mente, em tudo isso que está acontecendo. E uma das coisas que é mais repetida no Antigo Testamento, nos momentos de dificuldades, quando Moisés vai falar para Josué: olha, você vai lá levar o povo para a terra. O que é que ele diz? Seja forte e corajoso. Ele diz lá em Josué 1:9, ele diz lá em Deuteronômio 31:7. Deuteronômio 31:7 diz assim: então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá
entre eles como herança. Isso era uma situação fácil? Certamente que não. É uma situação muito difícil. Só que no Novo Testamento a gente vê Paulo com o mesmo verbo, e é interessante que esse verbo aqui do seja forte e corajoso é utilizado uma vez só no Novo Testamento, que é justamente nesse texto, que em 1 Coríntios 16, 13, fala assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E essa fortaleza, ela não vem somente do nada, ela não aparece do nada. A fortaleza vem através de tribulações, através de dificuldades, através de momentos que a gente não entende. E eu pude observar, por exemplo, ano passado foi um ano dos mais difíceis para mim em relação a essas dificuldades empresariais, porque aconteceu uma pandemia e aconteceu muita coisa. E como é que a gente vai sair disso e olhar para frente? Às vezes a ansiedade bate no coração, às vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? A gente está ansioso porque a gente não sabe se vai fechar ali, se vai fechar a minha loja, se vai fechar aquilo que eu estou fazendo, se eu vou ter condição de sustentar minha família. E começa a vir esses pensamentos e eles ocupam muito a mente da gente. E a Bíblia traz a gente para essa realidade e diz: olha, eu estou vendo essa realidade aí, mas seja forte. E ele fala de novo aqui em Josué 1,6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tendo de cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então, de onde vem força e coragem? Não vem de nós mesmos, isso eu tenho certeza. De nós mesmos vai vir ansiedade, vai vir medo, vai vir um medo que paralisa, a gente não consegue pensar em mais nada, a gente só fica preso nessa situação. Quando o medo vem, a ansiedade vem, isso é uma coisa que deixa a gente querer, às vezes, ficar deitado, às vezes a gente fica sem focar em nada. Tem gente que come mais por causa disso, tem gente que começa a focar em outras coisas, mas a força e a coragem, ela não vem de nós mesmos. De nós mesmos só vai vir essas situações, essas coisas difíceis. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos dizer: em Cristo eu posso encontrar essa força, mesmo nas adversidades, mesmo em momentos difíceis. Então, para você encontrar essa força em Cristo, você precisa parar e olhar para a sua realidade. Qual é a minha realidade hoje? Vamos olhar para a nossa realidade e vamos confrontar a realidade, confrontar os nossos sentimentos. Eu estou me sentindo assim, ansioso, eu estou me sentindo com medo, mas a minha realidade hoje é qual? É essa. Então eu vou confrontar com a realidade, e a realidade que nós encontramos é nas Escrituras, não é em outro lugar. Tá bom? Eu queria deixar um passo prático para você hoje. O passo prático é: confronte os seus sentimentos com a realidade das Escrituras. Anote: eu estou me sentindo com medo, eu estou me sentindo sem esperança. O que é que a Bíblia me fala sobre esperança e medo? O que é que a Bíblia está me direcionando aqui para fazer? Então você anota: olha, eu estou me sentindo assim por causa do que está me cercando. Deus está dizendo: seja forte e corajoso. Eu não tenho essa força e essa coragem. Onde é que eu vou encontrar essa força e a coragem? E aí você começa a meditar nas Escrituras e clamar ao único que pode fazer isso por nós. E com irmãos, pessoas que honram o Senhor, você ora junto e você clama junto aí para que o Senhor te ajude e te auxilie nesses momentos difíceis, tá bom? Então, nesse passo prático, anota aí. Se você tem pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, manda para elas esse tipo de vídeo. E que Deus abençoe. A gente se encontra amanhã na próxima live, tá bom? Um abraço.